Muito boa noite, amigos aí de Orlando. É uma alegria muito grande estar aí novamente com vocês, desta vez virtualmente, agradecendo aí o convite da nossa querida Lívia. Hoje é o dia 4 de maio, estamos com o Peace and Knowledge Spiritist Center. E pensamos bem, junto com a Lívia, junto com o Ítalo, o tema que iríamos tratar, e escolhemos esse tema, o legado de presciência de Chico Xavier. Por que esse tema? Porque é um tema pouco explorado no movimento espírita, nas nossas reuniões, a mediunidade de presciência, a mediunidade de profecia, e eu acho muito importante que a gente estude o tema que foi trazido por Allan Kardec no seu último livro, foi o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, o último livro de Kardec, lançado em 6 de janeiro de 1868, pouco mais de um ano antes da partida dele para o plano espiritual. É neste livro que Kardec vai estudar a questão da mediunidade e presciência. Por isso nós encontramos e nós achamos que ela é muito importante para as nossas análises. Nós estamos trazendo aí para todos vocês também um abraço da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, que dirigimos, junto com o portal Saber Espiritismo, a TV Saber Espiritismo e o Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Dentro desse tema, nós temos o tema da transição planetária, que, obviamente, todos nós já estamos perfeitamente cientes dele, uma vez que neste mesmo livro, Allan Kardec, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, encerra justamente no seu capítulo 18, Sinais dos Tempos, os Tempos são Chegados, este tema importantíssimo da transição planetária. Já passados aí mais de 150 anos da morte de Allan Kardec, nós estamos diante desse grande desafio. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre essa questão de tempo, de prazos, de gerações que Allan Kardec aborda, mas agora a gente vai se fixar na mediunidade de presciência, nos desafios dos tempos atuais, e justamente que nos leva a esperar a chegada do mundo de regeneração. É o ponto em que nós estamos hoje. Esta alvorada de um mundo novo que se aproxima, nós ainda estamos de madrugada, ainda é noite, mas temos a alegria de já ter passado da meia-noite, da noite profunda. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque isso aí implicaria uma outra palestra, um outro estudo sobre o Apocalipse de João Evangelista, que a gente pode trazer depois. Mas eu digo para vocês com toda segurança que, estudando com o nosso amigo Marco Paulo Denuti de Espírito, que escreveu o livro Apocalipse segundo o Espiritismo, e outros amigos ligados a Chico Xavier e ligados a nós aqui do Portal Saber Espiritismo, nós vimos claramente que o pior já passou. A noite que se iniciou em meados do século XX atingiu já o seu ápice, que é a meia-noite, no ano de 2019, e nós já adentramos a madrugada de um novo tempo, de um novo dia, embora ainda seja escuro, embora ainda nós tenhamos aí um prazo de reajuste necessário até a chegada do mundo de regeneração. Este é o livro do Marco Paulo, a capa dele, que eu fiz referência. Quem quiser se aprofundar neste assunto, propriamente dito,
eu sugiro Apocalipse segundo o Espiritismo, de Marco Paulo Denuti de Espírito. E em seguida, então, vamos mostrar aí essa imagem de Chico Xavier, que é o nosso tema de hoje, a mediunidade de presciência de Chico Xavier. No livro que eu mostrei há pouco, do Marco Paulo, ele estudou nada mais, nada menos do que 75 livros de Chico Xavier, contendo mais de 199 mensagens, vamos arredondar, 200 mensagens espirituais de presciência, tá certo? A respeito do futuro da humanidade, que Chico Xavier recebeu pela lavra espiritual de 18 espíritos comunicantes. Então, é uma mediunidade gloriosa, porque ele foi o vaso escolhido por Deus, por Jesus e pelos guias espirituais mais altos da Terra para ser o veículo dessa revelação. Lembrando o seguinte, segundo Allan Kardec, o médium ou o espírito comunicante, para ter condição de visualizar o futuro, ele precisa preencher duas pré-condições, dois pré-requisitos. E vocês vão concordar comigo que Chico Xavier e os espíritos que se comunicavam por ele, entre eles Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e outros mais, todos preenchem perfeitamente essas pré-condições. As pré-condições que Allan Kardec enfeixou no capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Neste capítulo 16, Allan Kardec, ele próprio, elabora a teoria da presciência, que é a mediunidade de visualização do futuro, a mediunidade de profecia, como queiram, mas Kardec dá o nome de presciência. E ele fala, só tem condições de preencher essa missão, vamos dizer assim, de assumir essa missão, de visualizar e revelar o futuro, os médiuns e os espíritos que sejam suficientemente espiritualizados. Ou por outra, na segunda condição, ele fala, os médiuns e os espíritos que sejam devidamente desmaterializados. Ou seja, uma condição ou outra é a mesma coisa. A pessoa ou o espírito ser desmaterializado, quer dizer, não ter qualquer vínculo com o poder transitório ou os gozos transitórios da matéria, uma pessoa que tenha vivido em completa renúncia, em completo desapego das coisas materiais, que, por conseguinte, reflete o seu interior de espiritualização elevado. Então, uma condição e outra, no fundo, são faces de uma mesma moeda. E aí eu pergunto a vocês, claro, tanto Chico Xavier quanto Emmanuel preencheram perfeitamente, e outros até espíritos que se comunicavam por ele, por Chico Xavier, preenchem perfeitamente estas condições. E aí nós vamos ver que, pela lavra de Chico Xavier até hoje, nós temos 527 livros já publicados. Dentre esses, nós vamos encontrar os 75 que trazem revelações sobre o futuro da humanidade, sem contar a obra de André Luiz, que nós vamos entrar nela daqui a pouco. Então, nós podemos dizer que, por Chico Xavier, essa chuva de livros que foi veiculada da espiritualidade maior sobre a sua mediunidade, nós podemos dizer que são materializações literárias do médium de Jesus que ele foi.
e de sua mediunidade de psicografia, psicofonia, clareaudiência e mediunidade intuitiva. Por que isso? Porque nem todos os livros de Chico Xavier foram fruto de psicografia. Nós tivemos livros que foram frutos de psicofonia, mediunidade falante. Outros livros de entrevistas que ele respondia às entrevistas do público, intuído por Emmanuel, por Bezerra de Menezes e outros. E outros ainda da mediunidade clarividência e clareaudiência, por exemplo, os poemas que ele recebia ouvindo os poetas declamar e depois escrevia, ou mesmo durante a declamação ele mesmo escrevia. Então, são todas essas materializações literárias a que eu fiz menção. Tem até que atualizar o slide, que está 525 obras, já são 527 obras publicadas até hoje. Aí vamos ver Emmanuel, que é o guia espiritual da psicografia de Chico Xavier, e através de Emmanuel nós vamos ter revelações sobre questões de que a ciência terrestre viria a reconhecer somente no futuro. Todos vocês conhecem essas 5 grandes obras que a gente pode classificar dentro do gênero literário do romance épico. Não é simplesmente um romance de pequeno alcance, todos eles, a começar de há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, todos eles romances épicos, porque retratam uma época específica da humanidade, desvendando para o mundo inteiro os motivos principais de renovação, de mudanças que ocorreram nesses períodos. E aqui nós vamos ver que na época que Chico Xavier recebeu, por exemplo, esses livros, desculpem, entre 1938 e 1946, muitos fatos históricos aqui relatados foram combatidos pelos historiadores há mais de 70 anos atrás, porque eles não eram do conhecimento humano, da ciência da história, da historiografia, vamos dizer assim, não é? Não eram absolutamente do conhecimento dos cientistas históricos, dos pesquisadores da história. E muitas dessas revelações tiveram a sua comprovação fática apenas no século XXI. Olha só, quase 60, 70 anos depois de Chico Xavier psicografar essas informações, determinados trabalhos de mestrado e doutorado em história da vida romana, da vida francesa, da vida norte-americana, nas universidades da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, chegaram à conclusão ou à revelação de pontos que foram escritos por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então, eu cito aqui 2 grandes pesquisadores, novamente o Marco Paulo Denuti de Espírito, que pesquisou há 2000 anos. Aliás, vou citar 3. Também o Kaique Assunção, do Rio de Janeiro, Marco Paulo de Belo Horizonte, o Kaique Assunção do Rio de Janeiro, que vai também estudar há 2000 anos. E vou citar também o Gilmar Trivelato de São Paulo, que estudou profundamente o livro Renúncia. E nós temos hoje, pelos trabalhos já publicados desses 3 pesquisadores, mais de 2.000 evidências concretas confirmando os fatos históricos que hoje são reconhecidos pela historiografia, mas que na época de Chico Xavier não eram conhecidos. Vou citar apenas alguns. Por exemplo, no livro Romance, no romance Renúncia, de Emmanuel, que foi publicado em 1943,
não é? Nesses 60 anos aí, agora já são mais, já são quase 80 anos, né, da sua publicação, mais de meio milhão de exemplares desse livro já foram vendidos. E no prefácio e no primeiro capítulo deste livro, Emmanuel vai fazer referência ao sistema estelar de Sírius, que é uma das estrelas mais brilhantes da nossa Via Láctea, a Sirius, essa maior, Sirius B, e que Emmanuel vai falar que é um sistema estelar trino, de 3 estrelas. Na época que ele psicografou esse livro, por volta de 1945, 46, a astronomia somente considerava que era um sistema binário de 2 estrelas. E hoje, estudando os problemas da refração da luz e também das ondas eletromagnéticas e das ondas gravitacionais, chegou-se à conclusão que, embora não sejamos capazes de ver pelos nossos telescópios essa terceira estrela, que seria Sirius C, mas pela influência gravitacional do conjunto, os astrofísicos modernos chegaram a essa conclusão há poucos anos, de que realmente o sistema só pode ser um sistema trino, coisa que Emmanuel vai falar em 1943, não é? O livro foi publicado no ano seguinte, 44, 45. No programa Pinga Fogo 1 e 2, vocês se lembram que Chico Xavier participou de 2 desses programas, na antiga TV Tupi de São Paulo, Canal 4, o primeiro no mês de junho de 1971 e o último em 23 de dezembro de 1971, às vésperas do Natal. O programa Pinga Fogo com Chico Xavier. E ele vai dizer uma coisa muito importante que tem a ver com o nosso tempo atual. Nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. E aqui Chico faz uma revelação importantíssima, porque caberá à ciência nos próximos 37 anos, de hoje, 2020, até 2057, quando Emmanuel revela neste mesmo programa que a Terra será um planeta regenerado. Então, como que nós vamos saber o que vai acontecer nos próximos anos? Pela essa dica que Chico Xavier nos trouxe, que a ciência revelará, descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Não é aqui na Terra apenas, mas diante do universo. Para mim, ele vai falar em 1986 que, se a humanidade conseguisse vencer a prova dos 50 anos, esse tempo de exceção que nós chamamos de data limite, segundo Chico Xavier, que começara quando o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969 e terminou no ano passado, na mesma data, 20 de julho de 2019, e que foi dado a nós pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar, uma exigência de que nós não nos lançássemos a uma guerra de destruição nuclear, que teria consequências imprevisíveis e devastadoras. E o Chico vai me dizer em 1986, se a humanidade, e somente se, vencer essa prova de 50 anos e não se lançar a uma guerra nuclear, neste período, até julho de 2019, eu me lembro até dele falando assim com a mão, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019 em todos os campos do conhecimento humano. Isso é muito importante, em todos os campos do conhecimento humano. E ele ainda vai citar a medicina, e vejam que nós precisamos ser muito otimistas, porque nós vencemos a prova. E ao vencermos essa prova,
de passarmos a data limite, nós ganhamos um crédito espiritual extraordinário. Ninguém nos tira esse crédito espiritual, porque é como se nós tivéssemos subido um degrau pelos próprios méritos, não é? Nós conseguimos nos suportar uns aos outros como grandes nações sem a aniquilação nuclear que teria um atraso imenso no futuro da humanidade, na evolução da humanidade terrestre. E a partir dessa prova vencida, nós ganhamos um crédito coletivo, e entre esse crédito coletivo, Chico Xavier vai me revelar em 1986 que a nossa medicina iria evoluir rapidamente para desvendar a causa de todas as doenças e a sua cura. Olha que beleza. Então, nós estamos aí enfrentando essa crise do Covid-19, do coronavírus. Tenhamos fé e paciência, porque os cientistas, especialmente os bioquímicos, os médicos, os biólogos, enfim, os pesquisadores da medicina nos grandes laboratórios terrestres, estão com afinco se debruçando sobre o assunto e em breve tempo trarão sim a cura do problema que nos aflige hoje, tal como Chico Xavier nos indicara. A cura de todas as doenças virá nos próximos 37 anos. Um outro detalhe que ele vai falar, visualizando o futuro, é que a ciência descobrirá um mundo espiritual, definitivamente. Então, a existência da vida após a morte, a existência da vida futura, a existência dos planos de matéria do mundo espiritual, a pluralidade de planos de vida além da vida física, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências pela reencarnação, tudo isso será comprovado nos próximos 37 anos pela ciência. E isso tudo deixará de ser especulação filosófica ou científica para ser conhecimento fático da ciência humana renovada pela união do espírito à matéria. Então, nós destruiremos nos próximos anos o paradigma materialista que vige até hoje nos conhecimentos humanos, na trajetória e na característica da humanidade terrestre, como humanidade de expiações e de provas, que tem como sua característica o materialismo, não é? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o crime, a inveja, a guerra, a morte por assassinatos, os vícios de toda ordem, os abusos de toda ordem, a corrupção, tudo isso ruirá nos próximos 37 anos para que se erija a nova sociedade sob novas estruturas, novos paradigmas, entre eles a espiritualidade, a realidade dos fundamentos e dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec e reafirmada por ele mesmo na pele de Chico Xavier, a fim de que, finalmente, a ciência se alie à espiritualidade, à religião, para um novo surto evolutivo que nós chamamos de mundo em regeneração. Um dos pontos que Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo é que nós vamos ter conhecimento com os nossos irmãos extraterrestres, as civilizações extraterrestres. Neste programa Pinga Fogo ele disse: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Olha que beleza. O contato já está acontecendo. Haja vista que esta semana mesma, o Pentágono aí dos Estados Unidos acabou confirmando que aquelas filmagens feitas pela Marinha Americana
em alguns locais de objetos voadores não identificados eram realmente filmagens verídicas. E quem quiser aí se aprofundar no tema, eu sugiro a série de TV que está passando com muita importância, que é o projeto Blue Book, o projeto do Livro Azul, em que todos os fatos ali relatados são verdadeiros e foram tornados públicos recentemente, não é? E agora, para onde nós vamos? Aí essa foto magnífica do Chico em Nova York, né, olhando do Rockefeller Center para o Empire State Building. Para onde nós vamos? Essa foto foi tirada em 1967, onde no dia 17 de maio, Chico Xavier lançou o seu primeiro livro em inglês, que ele havia psicografado junto com Valdo Vieira, em Elon College, na Carolina do Norte. Ambos psicografaram em inglês e publicaram um livro pela New York Library, The Word of the Spirit. É muito bacana isso, né? Nessa ocasião, ele escreve uma carta para minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, uma carta em inglês, revelando que os espíritos diziam para ele ser muito importante conhecer a língua inglesa e divulgar o espiritismo em inglês, porque é a partir da divulgação do espiritismo na língua inglesa que ele iria atingir o mundo. Então, vocês aí que moram nos Estados Unidos têm grande responsabilidade e estão cumprindo aí a missão que lhes foi outorgada pela vida maior neste desiderato. Mas voltando à questão do futuro, para onde nós vamos? A doutrina dos espíritos nos trouxe uma mudança de perspectiva com a obra de Allan Kardec, o Pentateuco Kardeciano e as obras complementares que ele publicou, junto também com os clássicos do espiritismo do século XIX, fizeram uma mudança de perspectiva da nossa visão como espíritos imortais que somos, que vamos vencer a morte e transpor os séculos na linha da evolução. Com a obra de Kardec, ganhamos uma expansão da nossa consciência. E nessa expansão de consciência, nós vamos encontrar a obra de Chico Xavier ampliando ainda mais estes conhecimentos espirituais. Lembrando que Allan Kardec trabalhou 15 anos, publicando 33 livros, se a gente considerar cada ano da Revista Espírita um livro. E Chico Xavier trabalhou 75 anos, publicando 527 livros. No total, o trabalho desse espírito em 2 ocasiões reencarnatórias foi de 90 anos, né? Chega agora o momento da integração cósmica, um momento próximo que vai ocorrer nos próximos 37 anos, o reconhecimento de que nós, seres humanos terrestres, não somos isolados, não somos o único mundo criado por Deus e que nós fazemos parte de uma família universal. E haverá um intercâmbio extraordinário dessas civilizações mais avançadas do que nós, que, segundo o Chico Xavier me falou pessoalmente, irão nos trazer conhecimentos e aprofundamentos no campo científico e tecnológico que nós nem sequer imaginamos possível. E por isso mesmo, nesses anos próximos, faremos sim a integração cósmica com a família universal. E aí, qual que é o nosso papel como espíritas? Para favorecer esse mundo que se prepara para a regeneração, nós temos que fazer a construção de um mundo melhor. Cada um de nós é convocado a fazer algo nesse sentido. Como que nós podemos comprovar que Chico Xavier tinha, de fato, essa mediunidade de presciência? Tudo isso que eu falei até agora foi em relação ao futuro de 2020 para frente.
Alguns detalhes, por exemplo, em 2050, meados do século XXI, o Chico me disse que nós teremos um aparelho pequeno, como se fosse um tablet, em nossas casas, onde nós poderemos nos comunicar com os nossos entes queridos já desencarnados e que habitam o mundo espiritual. Vejam que maravilha. No final do século XXI, ele vai me dizer mais. Nós chegaremos a controlar o envelhecimento do corpo físico, tomando apenas uma pílulazinha diária, e poderemos manter a nossa aparência por até 200 anos de vida terrestre, na idade que nós escolhermos congelar o envelhecimento das células físicas, mantendo todas as nossas capacidades intelectivas e de disposição física. Então são maravilhas que estão vindo para o futuro. Mas por que eu posso confiar nesta revelação ou nessas revelações de Chico Xavier, que ainda não se confirmaram? Porque nós estamos ainda tateando essas possibilidades através dos avanços que já se desenham no campo da tecnologia e da ciência. Porque nós temos condição de verificar, pela obra de André Luiz, que muitas foram as antecipações científicas das obras ditadas pelo espírito de André Luiz, através de Chico Xavier, e que, pela pesquisa dos nossos queridos doutores Décio e Andoli Júnior e doutora Marlene Nobre, verificaram no campo da medicina, especialmente, que muitas daquelas revelações de André Luiz já se confirmaram. O caro doutor Décio e Andoli Júnior chega a dizer que ele pode, como até hoje, tudo aquilo que ele estudou e tudo aquilo que ele se propôs estudar dentro da medicina, sob a ótica da espiritualidade, que André Luiz antecipou, como tudo aquilo que ele viu e estudou acabou se confirmando, ele aposta que todo o restante, aposta 100%, que todo o restante da obra de André Luiz, que ainda não se confirmou pela ciência, se confirmará nos próximos anos. Então, as associações médico-espíritas do Brasil, dos estados e até do mundo, já têm pleno conhecimento dessas revelações. Aí nós vemos aí as revelações proféticas do espírito de André Luiz, que nada mais é do que o nosso grande cientista brasileiro da medicina, Carlos Chagas. Há mais de 70 anos, ele começou a escrever por Chico Xavier. E lembrando que ele, na Terra, já foi um grande cientista, um grande médico, descobridor da doença de Chagas, quase ganhou um prêmio Nobel de Medicina por isso, e desencarnado foi a personalidade espiritual que se apagou, não revelando o seu nome, e escolhendo o codinome ou pseudônimo de André Luiz para escrever por Chico Xavier essa beleza de sequência de obras que começou com Nosso Lar. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e assim por diante. Aí vemos uma foto de Carlos Chagas com o grande Albert Einstein na cidade do Rio de Janeiro, na década de 30. Então, André Luiz é aquele que vai fazer a construção do paradigma médico espírita. Escreveu 28 obras no total, com início em 1943, dando grande contribuição à biologia e à medicina. Tem a confirmação e a complementação de conceitos científicos da época, mas também agrega antecipação de conhecimentos em mais de meio século. Algumas informações que ele escreveu na década de 40, 50 e 60, algumas chegaram a levar 60 anos para serem reconhecidas pela ciência. Vamos ver alguns desses aspectos.
abordados na obra de André Luiz. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos. Lá ele diz que matéria densa é energia radiante e condensada. Em 1958, que é esse livro, ele diz: em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Também fala que o elétron é uma partícula dissociável. Esses conhecimentos não eram conhecimentos da época, não é? De 1958. E mais tarde a física vai entrar neste assunto e dizer que matéria densa é energia radiante condensada. Vejam bem, a fonte aqui da BBC de Londres, no ano 2018, vai dizer que luz líquida é considerado o quinto estado da matéria. Os físicos chamam de condensado de Bose-Einstein, o estado da matéria que se dá em certos materiais quando alcançam temperaturas próximas do zero absoluto, menos 273 graus Celsius. A luz, por exemplo, sob condições especiais, pode se comportar como um líquido, que desvia dos obstáculos e que encontra seu caminho, assim como um fluxo d'água. E essa luz líquida é, portanto, desde essa época, 2018, considerada pelos cientistas como o quinto estado de matéria. Não é nem sólida, nem plasmática, nem líquida, mas gasosa. Nem gasosa, aliás. É como se fosse um outro estado. É parecida com qualquer outro líquido ou gás nas suas propriedades, mas tem propriedades especiais, sendo uma delas a de que todas as partes estão relacionadas, explicou em uma entrevista o pesquisador do Instituto de Nanotecnologia da Itália, Daniele Sanvito. Essa classe de superfluidos não cria ondas nem experimenta fricção ou viscosidade. Sanvito, líder da equipe que conseguiu criar pela primeira vez na história esse condensado em temperatura ambiente, afirma que esse tipo de matéria tem um grande potencial para transmitir informação e energia sem qualquer desperdício. Essa tecnologia também tem potencial para revolucionar o uso de lasers e painéis solares. Olha aí, uma confirmação que foi antecipada por André Luiz. Outro ponto que podemos citar é a constituição do ser humano. A alma, corpo físico e os envoltórios sutis, os corpos espirituais, como o corpo mental, não é? O corpo espiritual ou perispirítico, o corpo causal e vital, que é o duplo etéreo, e os 7 centros vitais. Esses vários livros de André Luiz vão falar sobre os 7 corpos, que são constituídos para receber o espírito humano. A grosso modo, poderíamos dividi-lo em 3 grandes partes: o espírito, o perispírito e o corpo. Na ciência, o que estão já desvendando? O Dr. Hubert Sheldrake, no livro de 1981, A New Science of Life, vai estudar os campos morfogenéticos, que nós espíritas vamos chamar de perispírito. Lembrando que o Dr. Hernani Guimarães Andrade definiu muito bem o perispírito como o modelo organizador biológico, que é o campo morfogenético do Dr. Hubert Sheldrake, né? No século XX, aliás, no século XXI, na Áustria, em 2005, no Johannes Hospital, em Salzburg, na Áustria, nós vamos encontrar as pesquisas das chamadas zonas geopáticas, que nada mais são do que os 7 centros de força, ou 7 chakras, referidos por André Luiz, nas pesquisas lá do Johannes Hospital de Salzburg. Com relação à constituição do ser humano,
Nós vamos ver também neste século XXI esses doutores que criaram um conhecimento que vão chamar de metasistema. É o Dr. Michael Berry, Dr. Ian Stevenson, Dr. Bruce Lipton, Dr. Kazuo Murakami, Dr. Rupert Sheldrake, Dr. Amit Goswami e pesquisadores de EQM, experiência de quase morte, e também de TVP, terapias de vidas passadas. Todos esses assuntos, muito antes do conhecimento do que eles chamam de metasistema, André Luiz vai falar sobre tudo isso em 1943, no Nosso Lar, em 1954, no Entre a Terra e o Céu, em 1954 também nos Domínios da Mediunidade, e em 1958 no livro Evolução em Dois Mundos. Outro tópico importante que vamos ver como antecipação científica da obra de André Luiz é o pensamento. Nós sabemos que nos livros de André Luiz vai se dizer que matéria é energia, que o pensamento é composto de ondas com velocidades supraluminais e que o pensamento tem forma e natureza, as chamadas formas pensamento, que são criadas por nós quando pensamos sistematicamente num foco só. E na revista Nature Medicine, no volume 22, número 8, de agosto de 2016, vamos ver que nesse artigo se conclui que o pensamento sombrio adoece o corpo físico. André Luiz vai falar amplamente sobre essa questão na criação de formas de pensamento que passam a influir negativamente na saúde do corpo físico, favorecendo vamos dizer assim, a contaminação espiritual, a contaminação física também dos corpos. Nós já sabíamos que matéria é energia, desde Albert Einstein, em 1907, teoria da relatividade geral, até aí não é novidade. 50 anos depois, André Luiz faz a revelação, em 1957, que matéria é luz coagulada e que o elétron é dissociável. E onde vamos encontrar isso na ciência? Na teoria do modelo de Tiller-Einstein e na teoria das supercordas, onde se afirma lá que o pensamento é matéria supraluminal. Vamos buscar as fontes de André Luiz e de Emmanuel também sobre o pensamento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Olha que beleza. Emmanuel falando que pensamento, eletricidade e magnetismo são as três forças fundamentais do universo em todas as manifestações da vida. E que elas criam gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação de matéria. Olha que interessante. O que é isso? Assimilação é a reencarnação, desassimilação é a desencarnação. Nos campos múltiplos da forma que vão servir à romagem do espírito para a evolução, que é a nossa meta suprema, não é? E aí André Luiz vai falar de forma mais completa sobre o mesmo assunto. Está no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele diz: cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio.
Então, além de ser eletromagnetismo, o pensamento, o André Luiz aduz aí o sufixo mento, né? Então, o pensamento é uma força mento-eletromagnética, mental, elétrica e magnética. Ela tem propriedades de força mental, de força elétrica e de força magnética. E isso sendo gerado em nós, no fulcro de nossa mente, gera um campo, gera uma corrente psíquica de recursos que vai externar os nossos próprios valores mentais, culturais, intelectuais e morais. E, por conseguinte, nesse fluxo de forças, nós vamos entrar em sintonia com aqueles que pensam e sentem como nós. E aí surge o problema da corrente mental. André Luiz prossegue dizendo: toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, a gente gera essas correntes e radiações eletromagnéticas e elas são visíveis por quem está no plano espiritual. São visíveis. A coloração, a intensidade, se nós produzimos luz ou se nós estamos ainda em treva, tudo isso é de acordo com a frequência vibratória do emissor, que somos nós, os emissores mentais, não é? E a ciência já chegou neste ponto? Já. A ciência já chegou nesse ponto. A revista Scientific American publicou nesse fascículo The Neuroscience of Identity, How Jumping Genes in the Brain Make Each Person Unique. Olha que interessante. Eles vão falar sobre a pesquisa que chegou à confecção do modelo do pensamento pelo eletromagnetismo, que eles chamam de modelo quântico do pensamento nos estudos da consciência. Olha que maravilha! Mas isso foi recentemente, não é? Já confirmando o que André Luiz já falava. Nele, nós vamos ver o experimento de Jacobo Greenberg Zibelbaum, que é a experiência prática realizada por ele e outros cientistas, para comprovar o modelo quântico da consciência, e usou o experimento de interações não locais da consciência. E também chegou à conclusão da existência da comunicação quântica. Por que isso é relevante para nós, gente? Porque isso primeiro ponto, a definição da consciência não local. Então, é a definição do espírito, que o espírito não é material, ele é não local. E depois, a consequência disso é a possibilidade da comunicação quântica, segundo a ciência, que para nós espírita nada mais é do que a mediunidade. Então, está comprovada cientificamente a mediunidade, uma vez que sujeitos que foram colocados em pesquisa em locais diferentes, alguns em países completamente distantes, como, por exemplo, um sujeito no Japão e outro na Alemanha, que conseguiram estabelecer uma comunicação pelo pensamento que chamaram comunicação quântica. E essa é a principal experimento de Jacobo Greenberg Zibelbaum. Nós temos, então, aí a teoria quântica biológica, TQB, que é a consciência não local, que é o espírito. Nos átomos e moléculas, ela é embrionária. Nas bactérias e nas células, ela é rudimentar. Nos vegetais é conservativa. Nos animais é instintiva. E em nós, seres humanos, ela é inteligente. Isso já faz parte
dessa teoria quântica biológica, TQB, que nada mais é do que o que André Luiz já falava 70 anos atrás. Então, a mente existe em uma realidade não local, ou seja, o espírito. Ela está fora do cérebro, fora do tempo e espaço, então joga por terra a teoria materialista de que o pensamento é o fruto de interações físico-químicas do nosso cérebro. Não, não é. Isso já está comprovado. Ele é fruto de uma consciência não local, extracorpórea, não é? Fora do espaço-tempo conhecido, e é justamente essa consciência que influi na matéria, no tecido do espaço-tempo, e essa gerando aí os vórtices de energia e de gravitação. O Dr. Eugene Wigner ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1963, quando então apresenta a sua teoria da consciência quântica. E vejam bem o que ele diz: o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. O cérebro é material, é perfeitamente compreensível o seu funcionamento dentro da mecânica quântica da matéria, mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física. Assim, qualquer ato de olhar, de observar, determina o que ele chamou de colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. Ou seja, todos nós podemos alterar a nossa realidade com a nossa observação, com a nossa influência. E aí surge o colapso quântico e a consciência, não é? Onde a ação quântica do pensamento se dá no espaço-tempo biológico. Então, a mente, que é a consciência, que é o espírito, a consciência chamada não local pela ciência, e nós espíritas chamamos de o espírito, que é imaterial, é a fonte do pensamento, é a fonte de forças, né? De onde se geram essa onda mento-eletromagnética, e essa ação quântica do pensamento se dá no espaço temporal, no tempo biológico, espaço-tempo biológico que nós chamamos de matéria. Outro ponto que André Luiz vai antecipar é a biologia celular e molecular. Ele vai falar na estrutura mental das células, nos estados mentais e suas influências sobre os genes, e vai falar nos biósforos, ou unidades de força psicossomática, que os pesquisadores espíritas vão encontrar na obra de August Weismann. Vai falar também, antecipando conhecimentos científicos, que o principal orgânulo das células não é o núcleo celular, mas sim as mitocôndrias. Isso tudo está no livro Evolução em Dois Mundos. No capítulo 5, ele vai dizer que a célula é um princípio inteligente rudimentar. As células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço dos animais e seres humanos. Estudamos a estrutura mental das células. Vejam bem, as células têm estrutura mental, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Todos eles de origem mental, entretecidos na essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus, que é o fluido cósmico universal. Então, outras questões que vão ser confirmadas 43 anos depois que André Luiz escreve, em 1958, no Evolução em Dois Mundos, e vão ser abordadas pelo cientista Jeffrey Statinover somente no ano 2001. Ele vai falar sobre a biologia celular e molecular, não é?
e também o Dr. Bruce H. Lipton, em 2005. Eles vão dizer: células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral DNA para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Então, nesse enunciado, estão confirmando o que André Luiz falava, que o espírito influencia o citoplasma da célula, especialmente através da mitocôndria. Também outros pesquisadores, como o Dr. Kazuo Murakami, em 1997, e o Dr. Bruce Lipton, em 2005, vão falar sobre as estruturas mentais que influenciam os genes. O Dr. Murakami, no livro Something Great, publicado no Japão. Em Pensamento e Vida, capítulo 15, Emmanuel fala sobre o centríolo das células. A depressão, o estado mental de depressão, influencia as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação celular. Por isso é tão negativa, né? E André Luiz vai dizer, por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual. Olha que interessante. O orgânulo mitocôndria, na visão de André Luiz, é materialização de energia espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes. Isso está no capítulo 7 do livro Evolução em Dois Mundos. Ele ainda diz: equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças, por ela própria libertados nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Então, isso nada mais é do que sentimento, pensamento, tem a ver diretamente com a saúde. Sentimentos e ideias, frutos do princípio inteligente, influenciam os pensamentos no corpo mental, corpo espiritual mental, e, por sua vez, a função celular no corpo físico. Isto, atualmente, é a disciplina da psiconeuroendocrinoimunologia da ciência, especialmente estudados pelo psicólogo Robert Eder e pelo imunologista Nicholas Cohen, desde a década de 70. A questão do efeito placebo está aí, a prova da influência da mente sobre o corpo no efeito placebo, e também tem a doutora Candace Pert, que vai estudar emoção e imunidade e a ação dos neuropeptídeos na bioquímica das emoções. O Dr. Kazuo Murakami, da Universidade Tsukuba de Tóquio, vai escrever o livro Código Divino da Vida, onde ele afirma que a atitude mental modifica os genes do corpo. E o Dr. Kevin Egan, do MIT, na revista Science, em agosto de 2001, vai publicar o trabalho sobre reprogramação epigenética e também o trabalho que ele chama de Imprinted. O Dr. Bruce Lipton vai publicar o livro A Biologia da Crença, onde ele diz que não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem nosso corpo, mas as nossas crenças. E o Dr. Harold Koenig vai estudar a espiritualidade e afirmar que a espiritualidade diminui a depressão, diminui os suicídios, diminui o abuso de álcool e drogas, melhora a imunidade do corpo físico e diminui a incidência de AVCs e IAMs. Bom, o nosso tempo aqui já se esgotou, não dá para continuar, mas a gente teria outros pontos a trazer sobre as antecipações científicas da obra de André Luiz. A gente fica, então, para uma segunda oportunidade para dar continuidade a esse estudo. A gente agradece aí aos amigos
essa oportunidade e esperamos que todos possamos estudar bastante o que a obra extraordinária de Chico Xavier nos trouxe para pacificar as nossas apreensões e entender que estamos todos num processo de ajuste natural diante da lei divina, diante dessa pandemia de coronavírus, mas que vamos vencê-la sim. Vai tudo isso vai passar, porque nós estamos nas vésperas de um novo alvorecer que chegará em breve com o mundo em regeneração. Então, meu abraço fraterno, o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês. Se puder, eu continuo numa outra oportunidade a desvendar esses tópicos que elencamos. Muito obrigado aí ao Peace and Knowledge Spirit Center. Um grande beijo, que Deus nos abençoe.